De olho no Botafogo, Barba terá reforços para duelo que vale segunda vitória consecutiva no Brasileirão. E festa para Hulk está mantida na Arena MRV. Ele não irá completar os 13 jogos no Campeonato Brasileiro, porque o Atlético pretende negociar o jogador no meio da temporada. No final de semana, o foco já é no Campeonato Brasileiro. Bom dia, repórter Henrique André. Ei, Nath, bom dia pra você, pra quem tá acompanhando o programa Tiro de Meta nesta quinta-feira aqui na Itatiaia. Bora falar de Galo e a delegação que estava no Uruguai após mais um tropeço, né? Agora pela quarta rodada da Copa Sul-Americana e os jogadores desembarcaram no início da noite de ontem em Belo Horizonte e daqui a pouquinho, 10 da manhã, já começam a preparação para o próximo compromisso, agora pelo Campeonato Brasileiro. Domingo, 4 da tarde, é a vez de encarar o Botafogo, 15ª rodada, e os dois times aparecendo com 17 pontos. Aquele famoso jogo de 6 pontos, né, Nath? Então, um duelo muito importante que vai marcar também a despedida oficial de Hulk Paraíba, agora ex-dono da camisa 7. E é a camisa que ele vai vestir no Fluminense. O Hulk que foi anunciado, alguns vídeos já estão rolando nas redes sociais. O Hulk, inclusive, cantando a música da torcida do Tricolor e muitos atleticanos na bronca por isso. E a gente foi atrás do Atlético para saber se a festa está mantida na arena às 3 da tarde. E o Galo disse que tentou um acordo com o Fluminense para tentar adiar o anúncio, mas não foi possível. E mesmo assim, o clube insiste que o Hulk merece esta homenagem, né, da torcida atleticana e também do Galo por tudo que ele fez em Minas Gerais. Falando de opções para o técnico Barba Domingues, ele deve contar com os retornos do meia Vitor Hugo, do atacante Thomas Coelho, que estavam machucados, e também do lateral direito Preciado, que cumpriu suspensão no empate contra o Juventude pela Copa Sul-Americana. O Galo, que na temporada tem 30 jogos, são 10 vitórias, 10 empates e outras 10 derrotas. E vai desempatar isso de qualquer maneira. Agora é focar no Botafogo e em subir na tabela do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Olha só. Ontem à noite o Hulk foi anunciado pelo Fluminense. A gente tava até ali no pré-jogo e tudo. E o Fluminense anunciou aí o Hulk. E aí, obviamente, que tem os vídeos, né? Ele gravou lá a mídia, os vídeos ali, né? Fazendo poses, cantando. E aí você já vai ver algo aqui, eu já vou trazer. E aí agora, a discussão entre os torcedores atleticanos é se tem clima ou não para a despedida domingo. O Atlético já anunciou a despedida domingo antes da partida diante do Botafogo. E é curioso, porque eu postei um vídeo curto no Instagram, por exemplo, e a grande maioria dos comentários, no Twitter também, eu fiz uma pergunta lá sobre isso, e a grande maioria dos comentários é que não deveria ter essa despedida. Mas vamos lembrar sempre aquilo que eu digo, uma coisa é rede social, tá? Outra coisa, muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes, outra coisa é a vida real. Tá? Quantas vezes aí, eu, por exemplo, é um cara que antigamente eu achava que se eu fosse sair na rua, um monte de gente já tá me xingando. E toda vez que eu ia fazer uma cobertura, que tinha torcedores do Galo, nunca aconteceu nada. Tá? Pelo contrário, sempre, eu gosto demais do seu trabalho e tudo, porque eu já fui bem cancelado nesse Twitter, por exemplo. Então uma coisa, muitas vezes, é rede social e outra é a vida real. Né? Os torcedores que às vezes estão lá falando, não tem que fazer nada, nem vai ao jogo domingo. E aqueles que vão, às vezes, querem, ter o último contato com o Hulk. Então, isso também tem que ser levado em consideração, né? Tem que ser pensado. Agora, dá uma olhada nisso aqui. Na opinião do meu amigo Cleiton Borges, né? Jornalista aí, atleticano. E o que ele falou também faz sentido. Olha, ele falou, depois dos vídeos, musiquinhas, entrevistas e gracinhas, além de já ter vestido a camisa do Fluminense, uma despedida na arena continua sendo uma boa ideia? A minha resposta, não. E ainda levou a música da massa. Aí, gente, vamos ver o vídeo aqui. Quer ver? Vou parar aqui o vídeo. Vamos lá. Dá uma olhada aqui só no início. Não vou passar o vídeo todo não, tá? Dá uma olhada aqui no vídeo agora. Vamos lá. Como é que é aquela música mesmo? Hulk Paraíba. Nós gostamos de você. Tá aí. E aí, né? Ele fez aí as imagens e tal. Isso é tudo normal, né, gente? Tá lá gravando. Faz uma imagem assim e tudo. Então isso aí tudo é normal. Mas tá aí o Hulk com a camisa do Fluminense, tá? E a informação, inclusive, se não me engano foi a Itatiaia que passou, é que o Atlético até tentou junto ao Fluminense ali para ver se eles adiavam, né,
esse anúncio, tem como vocês adiarem um anúncio, porque domingo ele vai estar aqui com a torcida. O Fluminense falou, não tem como. Sabe por que não tem como, gente? Porque isso tem que ser conversado e decidido e resolvido e assinado antes, né? Antes. E se antes o Atlético tentou e o Fluminense disse não, então beleza, o Atlético então, ou assumiria o risco, ou podia chegar e falar, não, beleza, então nós vamos fazer o seguinte, nós só vamos assinar a rescisão no sábado, aliás, no sábado não, no domingo às 18 horas. Aí a gente assina a rescisão e vocês vão poder anunciar, né? Até podia ter tomado essa decisão, enfim. Eu só acho o seguinte, aí, que também, pessoal, eu vi, por exemplo, meu amigo Elton Novaes fazendo justamente essa crítica, né? Falando do Paulo Brax, que isso deveria ter sido resolvido antes. Mas aí tá esperando muito também, né? De um clube sabor profissional. Aí meu amigo Elton tá esperando demais. Eu só acho o seguinte, Beto, dá um resumo pra mim, sua opinião. Deveria, sim, ter a despedida ou depois desses vídeos? E ele deu entrevista, eu não quero nem ver, falar a verdade, não quero nem ver. Mas parece que ele deu entrevista lá também, assim, fez um vídeo lá falando algumas coisas, né? Você acha que deveria ter, então, ou não? Na minha opinião, sim. Eu acho que ainda assim deveria ter. Porque, beleza, cara, ele vestiu a camisa do Fluminense, ele tem os videozinhos aí, a musiquinha, tá bacana. Mas, vamos falar a verdade, em algum momento ele desrespeitou o torcedor ali? Ou alguém acha que ele vai ser anunciado no Fluminense, aí ele vai chegar e falar assim, ó, grava um vídeo feliz. Eu não, vou gravar um vídeo triste, porque senão o torcedor do Atlético, né, eu sou tão querido lá, eles vão ficar tristes, eu vou, gente, pelo amor de Deus, é óbvio que ele vai gravar vídeos felizes, né, o cara tá chegando agora, um novo clube e tudo, então assim, eu sinceramente, é lógico que a gente não, por mais que eu, por exemplo, né, acho que ele deveria ter saído lá no início do ano, mas ver ele com a camisa do Fluminense dá uma machucada, né, dá uma bad, dói um pouco, né. Mas, pra mim, sim, eu acho que ele deveria estar na Arena MRV. Não vejo problema nenhum ele já ter vestido a camisa do Fluminense. Ele não vai ter jogado, né? Só joga lá depois de julho. Então, eu não vejo problema. Acho que a massa iria aplaudir, gritar o nome dele. E não acho que a massa iria vaiar, o torcedor que vai ao jogo, não iria vaiar ele por conta disso. Acredito que não, tá bom? Até porque é um dos maiores, se não o maior ídolo da história do Atlético. Não faz nem sentido vaiar o Hulk, né? Luiz Araújo está sendo disputado por Atlético e Cruzeiro. Olha só o que ele disse. Cruzeiro e Atlético tentaram e ainda querem Luiz Araújo. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa do staff do atacante do Flamengo e posso assegurar que na última janela de transferências, os dois times mineiros ofereceram 6 milhões de euros ao Flamengo para ficar com o Luiz Araújo em definitivo. Atacante de 29 anos de idade, que tem sido mais reserva do que titular na atual temporada. Ele tem 20 jogos no ano, 7 como titular, 13 na comissão de reserva. É bem verdade que nas últimas 2 partidas o técnico Leonardo Jardim transformou o Luiz Araújo em titular. Temporada de 3 gols e 2 assistências, abaixo daquilo que se imaginava. Importante contar que o Flamengo rejeitou as 2 ofertas. E aqui vem mais uma parte interessante dessa informação. O Cruzeiro e o Atlético prometeram uma nova investida para 20 de julho, quando a janela de transferências reabre por aqui. Abre aspas para essa minha fonte. O problema é o Flamengo liberar, fecha aspas, um time que não precisa de dinheiro e não quer reforçar um rival. Mas sim, Luiz Araújo interessa a Cruzeiro e a Atlético também. Só mais uma para completar. O staff do jogador imaginava que com o Leonardo Jardim, o Luiz Araújo se tornaria protagonista do Flamengo. Até porque, enquanto técnico do Cruzeiro do ano passado, o Leonardo Jardim pediu insistentemente a contratação do Luiz Araújo. Não foi bem isso que aconteceu desde que o português chegou à Gávea. O Luiz Araújo, que havia sido comprado pelo Flamengo por 9 milhões de euros junto ao Atlanta United. Tá aí então a informação do Nicola. Vamos trazer aqui. Dá uma olhada aí, ó. Tá aí Luiz Araújo, né, avaliado em 7 milhões de euros, contrato até dezembro do ano que vem, então o Flamengo está tranquilo com relação a contrato, 29 anos, um atacante aí canhoto. Olha só, no Brasileirão ele atuou em 9 partidas, ok? Então, faltam, quer ver? Vamos ver aqui jogos do Flamengo, tá aqui, ó. Enfrenta aqui o Vitória na Copa do Brasil, tem aqui Independente, aí Grêmio, 1. Aí aqui é Copa do Brasil, 2, aqui Libertadores, 3, 4. Então até a parada serão 4 jogos também, porque o Flamengo tem um jogo a menos, por isso que eu achei que talvez eles fizessem por agora, mas não deve ter nem data, né? Então o Flamengo também, eles jogam em 4 oportunidades até a parada no Campeonato Brasileiro. Ou seja, o Luiz Araújo, para ele ser negociado no meio do ano com o clube brasileiro, ele tem que ficar fora, ele não pode entrar em uma dessas 4 partidas, o que aí não é tão difícil, apesar de ter sido titular aí
em alguns poucos jogos, mas jogos recentes, mas ele ficar de fora em um jogo, até pelo elenco do Flamengo, não é tão difícil assim, né? Agora, vamos lá. Beto, você acha que o Atlético consegue contratar o Luiz Araújo no meio do ano? Pra mim, eu ficaria muito surpreso se conseguir, tá? Porque é o clube que ultimamente não tem dinheiro pra nada, né? Pra investir. Investiu ali um atacante, outro e tudo, Minda, beleza? Mas assim, o Atlético precisa investir mais, investir melhor, inclusive. E tá sempre tentando buscar um jogador de graça no mercado, né? Livre no mercado. Ou mais barato e tudo. O Luiz Araújo é um investimento alto. Não há 6 milhões pra mim, o Flamengo não libera. Não sei nem se com 10 milhões libera, talvez sim. Mas por 6 não libera. É um ótimo jogador. Se ele tiver sequência, eu acho que ele entrega bons números, bom futebol, né? Joga pelo lado direito ali. Então seria muito interessante ter o Luiz Araújo, por exemplo, saindo do Scarpa, chegando o Luiz Araújo, são jogadores com funções diferentes, características diferentes, mas o Scarpa joga muitas vezes pelo lado direito também, por aquela ala direita, né? Assim como o Luiz Araújo. Então, não sei se seria um substituto, acho até que não pelas características, mas, enfim. Eu não acredito, tá? Que o Atlético vá trazer o Luiz Araújo. Aí se o rival traz ou não, aí é problema deles. Agora, o Galo, eu não acredito que consiga essa contratação. Eu já até sabia desse nome lá para janeiro, final de janeiro, eu já sabia do interesse do Atlético. O Atlético tem realmente interesse no Luiz Araújo, gostaria muito de trazer o atacante, mas negociar com o Flamengo, ainda mais o Atlético sem dinheiro ou sem querer gastar, né, sem querer investir, aí fica difícil. Ontem o Claudio Rezende trouxe a informação que ele não irá completar os 13 jogos no Campeonato Brasileiro, porque o Atlético pretende negociar o jogador no meio da temporada. Isso não quer dizer que ele não joga mais pelo Galo, tá bom? Vamos só mostrar aqui. Tá aí o Transfer Market, né, do Gustavo Scarpa. No Brasileirão ele já entrou em 10 partidas, então ele ainda pode entrar em mais 2. Faltam 4 até a parada. Então, em 2 dessas partidas ele vai ficar de fora e 2 provavelmente ele entra, até porque nosso banco a gente sabe o nível, né? Mas em 2 partidas ele vai ter que ficar de fora. Porque se ele completar os 13 jogos, aí acabou. Aí não tem como mais, tá? Para um clube brasileiro. Aí só clube de fora, eu não acredito que ele iria para um clube de fora, né? Então, essa informação, Gustavo Scarpa está feliz no Atlético, está ambientado aí em BH e tudo, mas assim, e caso ele não esteja mais nos planos do Galo, obviamente o jogador não vai ficar aí em um lugar onde não quer, ainda mais um jogador com qualidade, com história no futebol, então pode ser sim negociado. O Atlético sabe que não vai recuperar o que investiu no jogador, e o Gustavo Scarpa é interessante, ele já viveu altos e baixos no Galo, esse ano não tá bem, até falta um pouco mais de entrega dele dentro de campo, mas ele já viu alguns momentos, eu lembro da Libertadores com o Milito, lá ele jogando muita bola, depois teve uma queda, né? Já viveu altos e baixos, mas não é aquele jogador que a torcida se identificou, né? Ele não teve essa identidade com a torcida do Galo, infelizmente. Foi uma contratação muito boa à época, né? A gente elogiou, comemorou muito a chegada do Scarpa, mas ele não chegou a ser aquele jogador que o torcedor, né, que a gente esperava. Mas tá aí, então no meio do ano existe a possibilidade do Gustavo Scarpa deixar o Atlético, tá? Isso é uma informação. Vamos ver se de fato, né, vão chegar propostas. Hoje a informação é que não tem nenhuma proposta na mesa, nada, mas obviamente que isso vai acontecer. Os clubes no meio do ano contratam bastante, até porque estão aí brigando contra rebaixamento ou brigando por título. Então as movimentações aí acontecem, ainda mais se for uma troca, algo mais fácil ali de acontecer. Os clubes buscam bastante. Quero saber a sua opinião. Gustavo Scarpa deveria deixar o Atlético ou não? Eu só acho que ele não pode ser o primeiro a sair. Vamos dizer assim, né? Tem vários outros ali que deveriam. Porque assim, sair o Scarpa e ficar o Igor Gomes e ficar o Renier, por exemplo, aí pra mim é um absurdo. Pra mim é um absurdo. Então se o Scarpa deixar o Atlético, esses também tem que deixar o Atlético, porque o Scarpa é melhor que eles. Ah, mas não tem a mesma vontade. Cara, é melhor que eles dentro de campo, isso é fato. Né? Tem mais qualidade, entrega mais. Então, eu realmente não acho que o Scarpa é um dos primeiros que deveriam deixar o clube. Tem gente aí pior, gente que esses sim deveriam sair aí depois do Scarpa. Fala massa, finalizando aqui mais um vídeo do canal. Muito obrigado pela sua companhia. Já peço o like de vocês aí que curtiu o vídeo, tá bom? Você que assistiu até aqui, dá essa força aí pro canal, tá bom? E você que tá chegando, seja muito bem-vindo, atleticano. Aqui trazemos notícia todos os dias do Atlético Mineiro para você sempre ficar informado de tudo que acontece no clube. Então, deixo meu convite para você estar aí se inscrevendo no canal, ative o sininho de notificação
deixe seu like, tá bom? Seu like é muito importante. O YouTube entende que os torcedores do Atlético Mineiro estão gostando das notícias, do conteúdo do canal e indica para mais torcedores do Atlético e assim o canal cresce cada vez mais, tá bom? Dá essa força aí pra gente aí. Fique à vontade também para estar deixando a sua opinião em relação a tudo que eu falar no vídeo, tá bom? Fique à vontade, no espaço de comentário do canal, nós olhamos todos os comentários. E deixa aí o que você acha em relação ao Hulk. Deve ter sua despedida aí no jogo do Botafogo. Vocês acham? Deixa aí no comentário, tá bom? Todos os dias aqui tem notícia para vocês, tá bom? A gente sempre vai estar de olho nas notícias, ficaremos atentos. Qualquer novidade, atualização, a gente pega e coloca aqui para vocês, tá bom? Vou ficando por aqui, mas eu quero agradecer mais uma vez pela preferência que vocês estão dando no canal, tá bom? Um forte abraço e até a próxima, massa. Valeu!